mas a situação de alguns reservatórios, esse é o assunto, não é? Especialmente no interior de São Paulo, está ficando crítica. O baixo nível de represas levou a cidade de Bauru a adotar o racionamento de água esta semana devido à seca enfrentada pelo rio Batalha, que está com volume de água muito abaixo do ideal. Em Sorocaba, a situação não é diferente. Com o aumento do consumo de água e previsão de que a estiagem pode continuar, o serviço de abastecimento implantou o rodízio no abastecimento de água em algumas regiões da cidade. Você deve já estar se perguntando, será que a situação poderá atingir a região metropolitana de São Paulo? Há o risco de uma nova crise hídrica? Vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Instituto de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Mais uma vez conosco. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Qual a situação dos mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo nesse momento, professor? Roxane, fazendo um rápido comparativo entre 2019 e 2020, em 2019, o nível agregado de todos os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo, ele era de 67,8%. E este ano, o nível está em 52,6%. Ou seja, essa diferença de 15,2% menor significa, é como se nós tivéssemos deixado de utilizar todos os outros reservatórios, além do Cantareira e do Alto Tietê. É como se nós estivéssemos hoje utilizando apenas o Cantareira e o Alto Tietê, e o sistema Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço não estivessem ativos. Para a gente ter uma ideia, né, pode parecer um número pequeno, 15,2%, mas ele é um número bastante significativo. Ou seja, nós temos uma situação bastante preocupante hoje, comparativamente ao ano passado. E será que estamos diante de uma nova crise hídrica em São Paulo? Então, Roxane, para a gente ter uma ideia, essas crises elas são cíclicas em São Paulo. Desde a década de 50 até a última crise, nós tivemos 7 episódios mais sérios de seca em São Paulo, que atingiram a região metropolitana. Então, nós não podemos descartar a ocorrência disso no futuro. O prognóstico climático ele não é favorável. Nós estamos entrando agora num Laninha, que deve ter fraca intensidade. As chuvas elas devem chegar em outubro, mas não num volume suficiente para repor de maneira significativa o nível de todos os mananciais. E a má notícia é que, sendo esse Laninha de curta duração e baixa intensidade, nós vamos entrar na chamada fase neutra, provavelmente a partir do primeiro semestre do ano que vem, e é nessas condições de fase neutra que se dá a pior recarga para o sistema Cantareira. Uma boa parte da crise hídrica ocorreu exatamente quando nós não tínhamos nem o El Niño, nem o Laninha. Nós tínhamos a chamada fase neutra, e o volume de água no sistema Cantareira, a entrada de água no sistema Cantareira, né, o chamado volume afluente, era muito baixo. E é uma situação que pode se repetir no próximo ano. Ou seja, nós temos hoje uma situação, comparativamente ao ano passado, que já não é favorável, e essa situação pode piorar no ano que vem. É uma consequência, o que vem acontecendo, das mudanças climáticas? Sim, o sistema Cantareira, principalmente, e parte do sistema Tietê, esses dois sistemas eles são abastecidos pelas chuvas dos chamados rios voadores, que são as chuvas que vêm da Amazônia. No caso do sistema Cantareira, ele não sofre tanto a influência das frentes frias que vêm do sul, exatamente pelo fato da Serra da Cantareira se constituir numa barreira geográfica. Então, ele é abastecido principalmente dessas chuvas que vêm da Amazônia, né, que saem da Amazônia, passam pelo centro-oeste, região central do Brasil, e vão até a região sul. O que tem acontecido depois da crise hídrica é uma situação bastante interessante do ponto de vista científico, mas muito preocupante em relação ao abastecimento urbano. O sistema Cantareira ele não se recuperou totalmente, passado já 5 anos após a crise hídrica. Antes da crise, ele havia atingido o nível de 100% ou próximo disso, né, na primeira década deste século.
Hoje, ele mal ultrapassa 60%, chega no máximo a 65%, quando nós temos um volume significativo de chuva. E aí, dois detalhes devem ser considerados. Hoje, o sistema de gestão do sistema Cantareira, ele é mais econômico do que era antes da crise hídrica. A Sabesp mudou o sistema de gestão, então, à medida em que o nível vai abaixando do sistema agregado, ela vai reduzindo a captação de água, e isso já tende a preservar mais o nível do sistema, e também ele conta com uma fonte adicional de água, que é a transposição de parte da bacia, né, da água da bacia do rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira. Mesmo contando com esse novo sistema de gestão e contando com um aporte, uma fonte adicional de água, ele não consegue avançar além dos 65% nos últimos anos. Por que isso tem acontecido? Porque houve uma redução nas chuvas que vêm da Amazônia, situação essa que afeta reservatórios de usinas hidrelétricas como Emborcação, Serra da Mesa, Furnas, que ao longo dos últimos 10 anos aproximadamente vem demonstrando uma tendência de queda mais significativa no volume de água armazenado em função da redução das chuvas que vêm da Amazônia. Então, sim, é uma consequência das mudanças climáticas. Bom, o que nós podemos fazer para evitar que uma nova crise aconteça? Acho que tem algumas recomendações, são sempre importantes a gente dar para o nosso ouvinte, especialmente nesse momento, professor, nesse período de pandemia, em que muita gente ficou em casa, e não sei se isso implicou num consumo maior, num gasto maior, enfim. Mas que recomendações nós podemos dar? Um levantamento recente da Sabesp mostra que houve um acréscimo no consumo urbano, né, no consumo residencial, que é o principal consumo na região metropolitana de São Paulo, né? Ao contrário do que acontece em outras regiões, onde o consumo agrícola, ou mesmo o consumo industrial é mais significativo, na região metropolitana de São Paulo, o consumo residencial é o que mais impacta. Esse consumo aumentou porque as pessoas estão ficando mais tempo em casa, em função da pandemia, home office e tal. O que a gente tem que fazer, Roxane, é retomar as boas práticas aprendidas durante a crise hídrica, privilegiando o uso econômico e racional da água, sempre que possível, reutilizando a água. Por exemplo, aquela velha dica, né? Aproveitar a água do enxágue da roupa para limpar o piso da casa, por exemplo. Nos condomínios que já têm infraestrutura para fazer captação de água de chuva, né? Continuar fazendo isso de maneira coerente, sempre tomando cuidado, evidentemente, até em função do calor, para não transformar esses sistemas de captação em criadouros aí de pernilongos, de mosquitos, mas vários condomínios hoje já utilizam isso para a limpeza da área comum, ou seja, retomar essas boas práticas, ser um pouco mais comedido no tempo de banho, que realmente isso pode representar um consumo bastante significativo. Ou seja, as dicas, né, o que fazer a gente já conhece. E é muito importante que a gente retome essas boas práticas que foram aprendidas recentemente, para que a gente mantenha os reservatórios num nível minimamente adequado, evitando que a gente tenha uma situação crítica em 2021. Não nos faltava mais nada, né, professor? Além de tudo que estamos passando nesse ano de 2020, também ter que lidar com uma crise hídrica, com restrição no fornecimento de água. Mas nós temos uma vantagem em relação à crise anterior. Nós estamos avisando com antecedência, e as pessoas já sabem o que fazer. Exato. E já sabe a consequência, se isso não for feito, já conhece a consequência. Então, isso já ajuda muito a uma tomada de consciência, uma tomada de posicionamento em relação à economia e o uso racional da água. Perfeito. Professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, e tem o canal no YouTube, onde também publicamos os nossos bate-papos aqui semanais, O Ambiente é Nosso Meio. Você pode pesquisar, acompanhar, compartilhar. Professor, muito obrigada e até a próxima semana. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.